Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Oi. Estão me ouvindo? Opa, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Eu estou com outra tela aqui para me apoiar. Como esse webinar vai ficar gravado, vamos dar seguimento à apresentação, que daí a gente consegue disponibilizar depois no YouTube. Beleza? Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer só uma adição, só um instante. Deixa eu ver aqui que eu vou ter que. Tá. Beleza. Todos me ouvindo então, né? É, Pessoal, boa noite. Sei que é terça-feira, o pessoal tá cansado aí depois de um dia corrido, né? De trabalho, mas a gente está aqui para poder atender ao pedido, né, de todos os engenheiros aí que estavam com muita dúvida sobre como está essa situação do. Só um pouquinho, pessoal, eu vou ter que pedir ajuda para alguém aqui, porque eu não vou conseguir adicionar todo mundo. Gustavo, você consegue pedir para alguém lá do grupo, do Conselheiros, entrar no Gmail da AMA, porque senão eu não vou Vou conseguir pedir aqui. conduzir, tá? Senão eu não consigo conduzir aqui. Então, só para fazer a introdução, pessoal, muito boa noite novamente. Eu sou Robson Vaz, né? Para quem não me conhece, obviamente, temos aí muitos parceiros aí associados à associação. Eu sou engenheiro eletricista, presidente da associação, Associação Brasileira de Engenheiro Eletricista de Mato Grosso, aqui da seção Mato Grossense, né? A gente representa o Mato Grosso aí perante o Brasil. E a gente está aqui para poder ajudar os nossos engenheiros aqui do estado a poder ter bastante conhecimento, né, informação. E parte disso, né, a gente montou esse webinar muito da necessidade que a gente precisa de atualização, de conhecimento referente a carregadores veiculares, né? E está crescente muito isso, só para fazer um adendo, né? A gente está tendo um grupo de trabalho junto ao CREA, participando também outras entidades, né? Associações, enfim. E justamente para poder dar um parecer, porque muitos condomínios, comércios têm solicitado para a gente, né, questionamentos de como que a gente pode conduzir esse tipo de instalação, né? Tem muita dúvida. E aí a gente montou esse webinar para poder apresentar dentro do contexto, de um modo geral, como que é, né, os tipos de carregadores e principalmente sobre a discussão de como tá acontecendo aqui no estado do Mato Grosso, né? A gente tem o Gustavo Moraes, nosso conselheiro da associação também, ele representa a gente lá no Corpo de Bombeiros, que vai poder nos ajudar também a sanar quaisquer dúvidas, né? Que assim, a gente ainda está montando ainda o nosso o nosso grupo de trabalho, né, para justamente fazer uma apresentação depois para a sociedade, mas a gente já consegue antecipar algumas questões técnicas para poder dar um norte, né, para quem já está atuando aí, não tem nenhuma referência além de outras NBRs e outras normativas aí de outros estados, tá? Então, antes de passar a palavra aqui para o Gustavo, eu só vou compartilhar a apresentação, que daí a gente já começa aqui já para iniciar, que essa webinar vai ficar gravado, para a gente poder estar compartilhando com a turma. Deixa eu compartilhar a tela aqui. E aí, justamente, criamos um webinar para ter um momento, tá? Vou pedir só para vocês aguardarem, que a gente vai apresentando, tá? E a gente vai abrir uns espaços para não, né, gerar muito tumulto. A gente abre um espaço no final para tirar dúvida. E caso alguém tiver alguma dúvida pertinente, levantem a mão, que daí a gente para a apresentação e vocês podem participar, tá? A ideia é a gente tentar sanar as dúvidas no decorrer, mas principalmente no final, para a gente não atrapalhar o percurso aqui da apresentação. Beleza? Vou pedir para vocês também silenciarem o microfone, que daí fica melhor para a gente não ter o retorno aqui do.
Compartilhar aqui a tela. Vocês estão enxergando a tela aí? Apareceu para vocês? Tá aparecendo aqui, Robson. Ah, perfeito, perfeito. Tá. Vou começar aqui então. Bom, pessoal, esse é o webinar, né? Infraestrutura para recarga de veículos elétricos. Então, a gente vai focar no que muda na NTCB 50/2026, que na verdade ainda tá sendo prevista, né, para poder finalizar essa NTCB em 2026, mas ainda o Gustavo vai poder falar isso melhor, né? Mas a gente vai falar sobre o que muda, né, para a gente com essa NTCB. Passando aqui já fala, né, que ainda não entrou em vigor o conteúdo, a gente, para refletir esse conteúdo, para a gente refletir o panorama regulatório, né, que está com base nas diretrizes nacional do Ligabon sobre os garagens e SAVE, né, que é carregamento de veículos elétricos. A gente, como eu disse, né, a gente tem um apoio institucional do Corpo de Bombeiros, no sentido de que a gente está trabalhando com esse grupo de trabalho junto ao Conselho de Engenharia, o CREA, né, e outras entidades de classe. A gente pode estar debatendo esse assunto e dando um parecer mais técnico, né, para a sociedade. Aqui os objetivos, né, para a gente ter a engenharia elétrica no centro, porque grande parte das dúvidas que o pessoal tinha, porque surgiu também é, outras profissionais, né, de outras áreas, civil, arquitetos, né, e o CERN, né, o centro da discussão do carregador veicular, né, dos veículos elétricos, está na segurança das instalações elétricas. Isso cabe ao engenheiro eletricista. Então, por isso que é importante a gente ter essa discussão, né? Então, é, continuando aqui sobre a segurança contra incêndio, então, junto aqui com a elétrica, né, a parte de segurança, conformidade regulatória, então, a gente vai dar essa direção para todos os profissionais, e visão de futuro, né, considerando agora as outras modalidades. Então, basicamente, assim, a gente trouxe um modelo mais amplo de discussão, mas para a gente ter esse direcionamento aí para quem ainda tem dúvida, né? Então, aqui eu sou a agenda. A gente fez também um material, um manual, para depois eu vou compartilhar com vocês nos grupos, né, de engenharia da associação, para vocês terem como base, né, como referência também. Lembrando que não é uma normativa, a gente está só referenciando algumas discussões que já foram feitos NBRs, né, já tem normas e orientações, resoluções voltadas a esse assunto. Então, a gente só compilou e fez uma apresentação mais objetiva para vocês, tá bom? É o panorama da modalidade elétrica, a evolução. Esse aqui é uma atualização, mas existe muita fonte assim, variável, né? Mas dentro do que a gente tem de, de informação desse mercado, a gente teve uma venda muito acelerada no começo do semestre, né, no primeiro semestre desse ano, comparado com o ano passado. Muitos postos, eletropostos já foram mapeados, então, mas a maior parte desses aqui não estão mapeados ainda, mas já temos 339 aqui no estado. A participação de eletrificados na venda, né, o Brasil ainda está com 16%, isso comparado com as vendas de carros, vendas leves, veículos leves. Então, teve também um aumento significativo, então a gente precisa acompanhar esse aumento de veículos elétricos, né? E a queda do preço de bateria também impulsionou muito esse mercado, né? Então, aqui esse é mais uma apresentação, a gente pode estar só passando em cima, que é só uma informação, que o que muda mesmo no finalzinho que a gente vai falar sobre a parte elétrica mesmo, tá? Então, o que muda para o engenheiro eletricista, né? Tem a nova carga de projeto, é uma preocupação grande para a gente, porque muitas casas, né, apartamentos, condomínios, comércios não foram dimensionados para esse tipo de carga. Então a gente tem já tem uma sobrecarga, já tem um déficit
de carregamento, né, no transformador da rede, do alimentador, transformador da rua, a gente já tem esse déficit e com isso surgiu mais esse problema para a gente resolver, né, mais esse pepino que é carregador veicular, porque a depender da potência, isso dificulta muito mais a vida, né, de quem está da operadora lá, da distribuidora. Então, temos arcabouço normativo, interface obrigatória, né, com risco, a gente precisa atualizar as instalações obrigatoriamente, né, para a gente manter a segurança e justamente a demanda crescente, né. Aqui, só passando por cima aqui os tipos de veículos, né, a gente tem os veículos híbridos, veículos com recarga obrigatória, né, aí tem o sem plug, que nenhuma infraestrutura, que é aqueles veículos híbridos que se autocarregam, né, a recarga potência moderada, que é PHV, e o abastecimento com H2, que ainda é uma tendência futura. Baterias e thermal run, a química conecta a engenharia e a segurança. Aqui os tipos de baterias, né? Eu estou fazendo essa introdução porque muitos ainda têm dúvida de como funciona, né? De quais os tipos de bateria. Então hoje a gente tem muito, né? Comercialmente o lítio ferro fosfato. A gente também tem uma próxima tendência que é do estado sólido, que vai comprimir mais a área, né? Da bateria. Então é uma tendência muito grande, pessoal. Tanto do veículo elétrico quanto de armazenamento de energia. Vou passar essa parte aqui já para o sistema de recarga, que é o que mais importante, né? Modelos de recarga. A gente tem a tomada doméstica, que não é recomendado, porque não é uma tomada de uso específico. A gente tem muito problema de incêndio. Grande parte de incêndio, né, dos problemas que a gente tem, se dá com a instalação mal feita. Então, não é nem necessariamente nos carros. A gente tem também os usos com esse modo 2 aqui, cabo com ICCV, e o modo 3, que é o mais comum, né, que é o padrão, que é o wallbox fixo, que é o padrão recomendado, né. A gente tem as cargas também, as recargas DC, que é uma potência mais rápida, que também está sendo usualmente, né, instalado, porque uma das reclamações que o pessoal tinha sobre os carregadores veiculares era justamente o tempo de recarga, né. Então a gente tem a arquitetura AC e DC, as cargas de corrente alternada, né, varia de 3,7 kW. Então, assim, para vocês verem o problema que é a instalação de um veículo elétrico. A carga menor de um carregador veicular, ela já não suporta uma tomada de uso comum. Então, uma tomada de uso comum com um cabo 2,5, você tem uma corrente de no máximo 25 amperes, então, assim, não consegue chegar a essa potência, né? E as cargas AC pode chegar a 22 kW, e da parte DC que é excepcional, né? Tanto com a questão da recarga rápida, né? Só que aí já demanda projetos de média tensão, né? No uso residencial você ainda consegue colocar na baixa, né? Ali da rede, da distribuidora. Mas é isso, a gente tem que ter um panorama, né? De como que tem esse tipo de instalação para a gente poder apresentar aos clientes, né? Aos usuários. Então, gerenciamento de carga. A gente tem a entrada de energia, aí vem o gerenciamento de carga, aí vem os pontos, né? Os pontos que a gente apresentou. Então, se a gente, os pontos que a gente apresentou, por exemplo, aqui, né? Só para vocês entenderem. Aqui a gente tem um sistema de gerenciamento, isso aqui é mais para um condomínio, né? Então, precisa fazer esse sistema de gerenciamento que existe uma questão de simultaneidade. Então, por exemplo, aqui, né, se tiverem 20 pontos de 11 kW, não seriam 220 instalados. A gente precisa priorizar as cargas de visitantes, integração de geração solar. Então, por exemplo, você consegue equilibrar essa carga do sistema pelo gerenciamento, você consegue ajustar para poder compensar o aumento significativo do uso da rede, né? Então, os conectores. Pessoal, se vocês tiverem com alguma dúvida, quiser complementar também, a ideia do webinar é justamente a gente ter o direcionamento, tá? Mas vocês podem tá conversando também. Os conectores, né? Tipo 1 e 2, que é o SAI, o monofásico, né? E o trifásico, que já está bem comum agora
devido à potência, né, que a gente tem uma limitação aí, do 220 chega a 7.4, o pessoal tem utilizado no máximo aí. Conectores de recarga, aqui só fazendo um panorama, né, de como que tá usual. Aqui nosso a gente usa hoje o padrão europeu, né, até 350 kW, isso considerando outros tipos de recarga DC. É, ainda tem o recipiente. Ixi, Maria. O povo me ligando aqui, tá difícil. Oi, vocês estão me ouvindo? Estamos. Tá, me ligaram aqui, eu tô só um Ô, pouquinho. Robson, Oi, pode falar. desculpa interromper, mas o pessoal está tentando entrar no, na reunião, não está conseguindo. Ah, Acho que, sério, deixa eu só um acho que, pouquinho. acho que tem que permitir aí a galera entrar. Eu ia falar a Tá, mesma coisa. perfeito. Né? Não, então é porque eu fui falando, né? Eu pedi para o pessoal dar meu apoio. Que assim, pessoal, a gente é igual o ditado, né? Enquanto assovio e chupacana ao mesmo tempo, porque eu vou abrindo aqui, tá? Só um pouquinho. Deu certo, hein? Oi? Aqui sim. Certo aí, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Então, continuando aqui, né? É que o pessoal tá entrando, é que eu vou realmente precisar de alguém entrar pelo Google, pelo Gmail. Então, só continuando aqui, então, sobre os tipos de conectores, né? O padrão aqui do Brasil, que esse é até 350, isso para cargas de corrente contínua. Deixa eu ver aqui. Já aceitei todos, perfeito. Então, agora vamos para o mais importante aqui, que a gente precisa saber o conceitual, mas também a gente precisa ter essa ideia da parte elétrica, né? Então, a gente tem um circuito dedicado, onde a gente precisa, né, para cada ponto de recarga, ter esse circuito para poder dimensionar. Fator de simultaneidade, que eu já falei que é importante a gente não somar, sem considerar o balanço, né, dessas cargas. E aí o fator de queda de tensão, obviamente, pela questão dos circuitos longos, né? Então aqui o exemplo, só para justificar aquela questão da simultaneidade, 10 pontos do modo 3, né, que é 7,4 kW cada, se a gente somar vai dar 74. Porém, tem o fator de simultaneidade, a gente considera 40% para a demanda real, né, de 29,6 kW. Então, assim, pessoal, esse aqui é só um exemplo numérico, para vocês entenderem de como que a gente pode fazer esse dimensionamento para não sobrecarregar a rede. Então, primeiro passo, a gente precisa trabalhar sobre o fator de simultaneidade, para a gente não ter um desequilíbrio da rede, né? Então, muitos condomínios já vêm fazendo isso, essa gestão de carga, justamente para manter o equilíbrio, né? Porque, como eu falei, muitos condomínios, muitos empreendimentos, já existe um transformador, e esse transformador não foi feito para esse tipo de aumento de carga, né? E aí os tipos de proteção. Gustavo, você gostaria também de fazer alguma ressalva com relação, porque já chegou nessa parte? Pode ir dando Então, sequência, Robson. Mais para frente, acho que daqui uns 2 slides eu já entro para Ah, perfeito. complementar de uma maneira Tá. geral. Robson, desculpa interromper de novo, mas tem gente que está querendo entrar ainda. É que eu pedi ajuda aos bastidores aqui, mas tá. Oi, Foi perfeito. oi, tá me ouvindo? Pode falar. Ó, avisa pro pessoal, por favor, que você vai estar que você vai disponibilizar isso aqui depois gravado. O pessoal não Ah, para de sim. ligar, enchendo o saco, perturbando a reunião, não consegue entrar, fica ligando. Avisa novamente aí. Tá. Escreve aí que vai Não, se ser alguém gravado, puder vai disponibilizar. avisar no grupo lá da associação lá, eu fico agradecido. Vocês Tá. podem avisar lá, por Fique favor. obrigado. Tá, perfeito, perfeito. Então, agora um panorama aqui só para recapitular, né, que a gente tá conversando aqui, mas estamos com algumas. Começamos com a questão conceitual dos tipos de recarga, falamos sobre a importância.
da, da gente poder fazer o remanejamento, né, das cargas. E agora a gente está fazendo a parte de proteção, que a gente precisa ter para os circuitos. Então a gente tem os DRs, só que assim, detecta componente TC de falha, né? O tipo AC comum não é o suficiente, então assim, existe muito esse problema, né? O erro comum, que eu até coloquei aqui, né? Especificar DR tipo AC convencional second card sem verificar a exigência do fabricante do carregador, porque muitos aí consideram, né, um DR comum para fazer essa instalação. O DPS, né, também é um item obrigatório. O aterramento, esquema TNS recomendado. E seletividade, né, que é uma questão também do tipo de instalação, que, por exemplo, o que a gente tem visto hoje é você colocar um conector perfurante, um tipo de derivação não normatizada, né, no padrão de entrada ou em algum ramal de um condutor maior dentro da residência, sendo que você precisa fazer essa seletividade, né? Então, o uso mais comum, que é o que o Sábio a gente pode trabalhar aqui, conversar depois, que seria a instalação já em paralelo ali com o padrão de entrada, né? Você consegue criar um quadro de distribuição, né? Você sai do medidor, do padrão de entrada, aí você entra com um quadro geral, onde nesse quadro geral tenha todos os componentes de proteção, e aí disso você deriva para o carregador veicular, né? Então, você precisa fazer essa adequação das instalações. Sobre essa parte aqui, ô Gustavo, que ficou para você fazer as ponderações? Boa noite a todos aí, pessoal. Só fazendo um complemento, esse webinar ele tem foco, claro, em estações de veículos elétricos, focado principalmente na parte de segurança contra incêndio, porque nós temos diversas estatísticas que nos mostram que boa parte dos incêndios, eles possuem origem das instalações elétricas, de uma maneira geral, ar-condicionado, enfim, fiação, falta de proteção, todos os tipos de problema nas instalações elétricas. E o advindo da tecnologia do veículo elétrico, primeiro, é uma tecnologia que está aí para ficar, ela já está consolidada no mercado, não adianta a gente ir contra, proibir, esse tipo de coisa, a gente precisa se adaptar ao mercado, à nova realidade, e quem busca o conhecimento, quem entende da normativa, sai na frente, porque, igual o Robson falou no começo, nós estamos aí participando de várias ações, vamos colocar assim, nos bastidores, para tentar, primeiro, formatar uma norma que seja aderente ao nosso mercado mato-grossense, conscientizar a população, seja engenheiros eletricistas, igual a gente está fazendo aqui hoje, seja a população de uma maneira geral. Nós participamos de um grupo de trabalho aí junto com o CREA, a concessionária Energisa, o Corpo de Bombeiros, outras associações profissionais, e a ideia é montar algo que, beleza, a gente não vai montar uma cartilha ensinando como que se instala um ponto de recarga elétrica, de veículo elétrico, mas a gente vai basicamente botar alguns pontos principais e orientar. Procure um engenheiro eletricista que seja capacitado, habilitado para fazer esse tipo de serviço. Essas novas tecnologias, elas demandam normas novas. Nós já temos normas a nível nacional, é a NBR 17019, salvo engano, e ela traz algumas dessas exigências das instalações. E, de novo, a maior parte dos incêndios são origem elétrica. Então, isso é de muito interesse do Corpo de Bombeiros também, porque são eles que precisam atuar em momentos de incêndio, em momentos de pânico. Então, o Corpo de Bombeiros, não só no estado de Mato Grosso, mas a nível Brasil, cada estado, cada Corpo de Bombeiros, ele possui autonomia para legislar no território dele. O Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso não é diferente. Nós participamos aí da Comissão de Elaboração e Revisão das Normas Técnicas, onde não só a ABE, mas algumas instituições participam e tentam melhorar o texto, trazendo a parte técnica, trazendo a realidade, porque não é só o Corpo de Bombeiros ir lá escrever uma norma bonita de 200 páginas, mas que
não seja aderente, que a gente não consiga aplicar isso. Então, o papel da associação hoje é participar dessas comissões para justamente achar o meio termo entre a segurança e aquilo que é aplicável para que a gente consiga ter uma norma eficaz e eficiente. Acho que eu nem me apresentei, né? Desculpa aí. Me chamo Gustavo, participo da comissão aí dessa comissão de elaboração e revisão das normas técnicas desde 2023, talvez. O pontapé inicial, acho que muitos lembram aí, foi da polêmica NTCB 49, que saiu, da questão de, principalmente, proibição de painéis fotovoltaicos em cima de postos de combustíveis. Então, a associação, ela, a primeiro momento, entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, fizemos diversas reuniões, e a partir daí foi montado, esse não foi o único fator, claro, mas foi uma contribuição para que fosse reativada essa comissão de revisão. Então, a associação participou ativamente da elaboração da NTCB 49, tanto é que a primeira versão foi de 2023, nós tivemos a atualização em 2024, com 50% da norma aí reformulada, reformatada, com diversas exigências, tirando algumas coisas, enfim, é o papel da associação. E não está sendo diferente com a NTCB 50. Novamente, como o Robson comentou lá no início do nosso webinar, essa NTCB 50 ela é uma norma que ela entrará em vigor. Ela ainda não está em consulta pública, ela está sendo tratada nesse grupo de trabalho entre as comissões, as entidades e classes de participantes, mas a gente já traz um panorama daquilo que será exigido no futuro bem próximo aí. Isso é a opinião minha, mas acho que até final do ano nós teremos essa legislação aí em vigor. E a ideia é para que nós, como engenheiros eletricistas, não sejamos pegos de surpresa com novas exigências, como foi talvez com a NTCB 49. Porque as exigências para edificações, para garagens internas, elas serão pesadas. Pesadas no sentido assim, nós temos que prever novos dispositivos de proteção elétrica e novos dispositivos de proteção contra incêndio, seja proteção ativa, e aí eu falo de extintores, de sprinklers, proteção passiva, detecção de incêndio, um controle de fumaça, questões estruturais, né? Então é uma norma que ela está sendo construída a várias mãos, e a ideia é mostrar esse panorama aqui hoje para vocês. Se puder passar aí, Robson, por favor. Perfeito. Sim. Pode passar aí lá para o próximo. Então, assim, o que a gente precisa destacar? Primeiro, as normas do Corpo de Bombeiros, elas têm peso de lei, não sei se juridicamente nós temos esse termo, mas basicamente cumpra-se, né, diferente de uma NBR, por exemplo, que a NBR só tem peso de lei a partir do momento que outro instrumento regulatório cita. As normas do Corpo de Bombeiros, e aqui no estado de Mato Grosso nós chamamos de NTCBs, elas já nascem com peso de lei, cumpra-se. E onde elas são aplicadas? Em todas as edificações que precisam de alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros. Quais são essas edificações? Todas as edificações, com exceção das edificações unifamiliares. Então, condomínio residencial, que é uma edificação multifamiliar, entra, locais de comércio, shopping center, depósitos, indústrias, todas as outras edificações, elas precisam obrigatoriamente desse alvará. Então, aquela edificação que não se atentar, aquele profissional que não se atentar e chegar lá e instalar simplesmente um ponto de recarga em um condomínio residencial, que é o que mais acontece hoje em dia, essa edificação ela está passiva de não conseguir a atualização, ou se for uma edificação nova, de não retirar o alvará. A partir do momento que a edificação não possui alvará, ela pode sofrer diversas penalizações, sanções e até embargo e fechamento do estabelecimento, se for o caso, né? Então, essa NTCB 50, ela referencia as normas já conhecidas, a NBR 5410, a NBR 17019, alguns IECs, e principalmente ela traz um texto baseado em uma normativa, mas uma diretriz nacional de todos os corpos de bombeiros. Só recapitulando,
cada estado, cada corpo de bombeiros, ele possui poder para legislar em seu território local. Hoje existe um conselho chamado Ligabom, que a associação é o conjunto de todos os corpos de bombeiros do Brasil. Eles se reúnem e tratam de assuntos pertinentes à atividade deles. A parte de segurança contra incêndio é uma das atribuições do Corpo de Bombeiros. Dentro dessa parte de segurança contra incêndio, existe um grupo de trabalho lá dos militares específico, que eles escreveram uma diretriz nacional que é um norte para que todos os estados sigam. Porque, em alguns casos, em algumas normas técnicas, elas se divergem muito. Ah, Mato Grosso cobra isso, Mato Grosso do Sul cobra aquilo, então sempre fica aquela. Quem trabalha com projetos de combate a incêndios, execuções de incêndios, sabe muito bem o que é isso. Então, essa diretriz nacional, ela vem para orientar, determinar, para trazer um estudo central, e aí que cada corpo de bombeiros vai seguir conforme a aplicação do seu estado. Quais são os pontos que serão obrigatórios, né? Trazendo isso aí, que acho que é o que mais importa para a gente. Todo mundo aí, ou pelo menos quem trabalha com a parte de fotovoltaica, eu estou citando fotovoltaica porque foi a última norma escrita pelo Corpo de Bombeiros aqui, né? Foi a 49, agora nós estamos no texto da NTCB 50. Mas a NTCB 49, basicamente, ela trouxe um dispositivo de segurança, que é o RSD, que é um dispositivo de desligamento rápido, seja ele de forma automática, e ele tem também o botão físico de maneira manual. Para as estações de recarga de veículo elétrico, cada estação ela precisará obrigatoriamente possuir um dispositivo de desligamento manual. Tá? Se em um edifício eu tenho 20 pontos de recarga, 20 estações de recarga, individualmente, cada estação de recarga ela precisa ter esse ponto de desligamento manual. Tá? E aí foi um trabalho da associação que originalmente estava sendo pedido um dispositivo de desligamento manual individual e um dispositivo de desligamento geral, como se eu tivesse uma chave geral para desligar todo mundo. E a gente entendeu naquele momento que era, não vou dizer tecnicamente inviável, né? Porque para engenharia, se você tem dinheiro, você consegue fazer. Só que eu tenho vários impactos. Então, a gente conseguiu trabalhar de forma com que esse ponto de desligamento manual fosse individualizado. Porque se eu coloco um ponto de desligamento geral para todo mundo, eu teria que fazer diversos mecanismos ali para fazer o controle, o gerenciamento dessa corrente elétrica que cada estação está ali demandando, sem contar no que cada unidade consumidora, cada apartamento possui uma unidade consumidora, o veículo normalmente é ligado em uma unidade consumidora individual, então isso aí traria uma dor de cabeça muito grande. Então foi um fato da associação que a gente conseguiu trabalhar nesse sentido. Além de todos os outros pontos que o Robson falou, né, são itens obrigatórios, aterramento, DR, circuito individualizado, DPS, então, tudo isso que a gente já sabe, já está lá. Então, assim, é uma norma nova, mas que o conceito geral, trazendo para engenharia elétrica, é um conceito que, em teoria, todo mundo já sabe, né? Então, assim, não é uma norma muito difícil de ser exigida, de ser seguida no parâmetro da engenharia elétrica. A gente só precisa ter esses pontos de cuidado. Outra questão desse ponto de desligamento manual, ele tem que estar a, no máximo, 5 metros da nossa estação de recarga, né? E ele também deve estar, ele também, não, a estação de recarga, ela não pode estar em um local muito próximo de rotas de fuga, porque imagina se acontece um princípio de incêndio, alguma coisa nesse sentido, tem um carro pegando fogo na frente da escada de emergência, né? Então, essas vagas, elas precisam ser, talvez, remanejadas para que as rotas de fuga não sejam obstruídas ou que eu não dificulte a passagem. Alguém levantou a mão, quer falar alguma coisa? Complementar?
Não? Vou seguir aqui, então, qualquer coisa. Opa, só um minutinho. Ô, Gustavo, boa noite. Oi, boa noite. Aqui é o Manolito que está falando, sou engenheiro eletricista. Já vi que tem uns colegas aí presentes aí, engenheiro Álvaro, engenheiro Jackson, engenheiro Leandro. Estão bem acompanhados aí na reunião. Aproveitando o gancho aí que você deixou, referente aí a essa questão do botão de desligamento rápido, você falou uma distância mínima de 5 metros, certo? Certo. Então, essa questão aí, ela tem que ser discutida, porque tem garagens em que o dono do veículo, ele está numa gaveta que ele só tem um pilar, né? E tem vagas que o cara ele tem uma parede no fundo. Inclusive, eu já fiz as últimas 3 instalações eu já fiz de acordo com a nova orientação, porque o bombeiro ele já andou visitando alguns condomínios e já andou falando a respeito, que precisa desse botão de emergência, esse botão de desligamento, né? Então, em 2 que a gente foi, tinha essa parede, que a gente consegue também não 5 metros, mas afastar o máximo ali do equipamento, certo? Mas tem garagens que não tem, aí, qual que é a orientação? Não, na verdade é o seguinte, eu não sei se eu me expressei mal. Esse botão, ele pode estar a, no máximo, 5 metros. O ideal é que ele fique o mais próximo possível da estação de recarga. Ele pode, se tiver, ele pode ficar na porta do quadro? Positivo. Se o quadro estiver próximo da estação de recarga, ele pode ficar ali. Porque o nosso ponto de referência é a estação de recarga. Ah, entendi. Então, no máximo... Isso. Até 5 metros, não que ele tenha que ficar até 5 metros. Positivo. Isso. Então, resolvi. Muito obrigado. Beleza. Falou. E deixa eu lembrar que eu estava com um negócio aqui na cabeça para falar. Mas, enfim, se eu lembrar, eu retorno. Qual que é assim, claro que a norma ela não vai obrigar a fazer coisas que não sejam tecnicamente viáveis. Porque o que aconteceu? Essa norma, ela entrará em vigor. Alguns estados tentaram fazer algo para uma resposta rápida, alguns CREAs, algumas entidades de classe tentaram fazer algumas coisas meio que emergencial, proibindo estações de recarga em subsolo, por exemplo. A norma ela não traz nada disso, ela não proíbe. Ela permite, desde que nós passamos alguns pontos ali de proteções. O máximo que a CNTCB ela está fazendo, ela está recomendando que as instalações de pontos de recarga elas sejam externas. Tá? Por que externa? Porque quando existe a queima de um veículo elétrico, de uma bateria dessas, ele libera muitos gases tóxicos. Então, se ela está em um ambiente externo, esses gases vão subir para a atmosfera e vão se dissipar. Em um ambiente interno, fechado, um subsolo sem ventilação, isso é muito prejudicial, primeiro, para os ocupantes daquela edificação, e segundo, pela própria corporação que vai ali dar o primeiro combate e fazer tudo. Outro fator importante, essa norma ela também traz que incêndios em veículos elétricos não deve ser combatido por brigada de incêndio. Porque qual que é a diferença? A brigada de incêndio ela está ali para dar o primeiro combate até a corporação chegar. Então, brigada de incêndio não tem EPR, equipamento de proteção respiratória. Como que o pessoal vai dar ali, ligar um hidrante, jogar água em um carro saindo fumaça tóxica ali? Nós temos aí diversas notícias mostrando militares que foram combater esse tipo de incêndio e adquiriram várias doenças respiratórias, perdendo 90% de capacidade respiratória, comprometendo o pulmão, enfim. Então, é um risco muito alto, não só do incêndio em si. E não é que o veículo elétrico ele é mais perigoso ou menos perigoso do que o veículo a combustão. A gente só precisa entender que o risco é diferente. Por que o risco é diferente? Um veículo a combustão,
a queima dele dura em média ali 30 minutos e ele apaga. Porque quem fez engenharia de segurança do trabalho cansou de escutar sobre o triângulo do fogo ou tetraedro do fogo. Eu preciso ter combustível, comburente e reação em cadeia para que eu tenha o incêndio. O incêndio nas baterias ele é completamente diferente, ele se autoalimenta. Então, a extinção desse fogo ele é muito complexo, ele demora. O que acontece? Há estudos, países afora, que assim, o combate a esse tipo de incêndio ele não está consolidado ainda. Isso a nível mundial. Diversos países estão fazendo vários estudos, montaram laboratórios, o Brasil tem um laboratório, o Corpo de Bombeiros de São Paulo montou um laboratório para fazer vários testes, e a partir desse laboratório que foi feita essa diretriz nacional. E um incêndio em um veículo elétrico, ele pode durar até 6 horas. Então, você imagina um veículo pegando fogo em um subsolo durante 6 horas, com altas temperaturas. Então, eu tenho problemas de gases tóxicos, eu tenho problema de colapso estrutural, porque nenhuma estrutura de um prédio foi dimensionada para suportar 6 horas de fogo. Então, assim, nós temos aí prédios para suportar 2 horas de fogo direto. 6 horas, o prédio vai entrar em colapso e vai cair. E outra coisa, eu preciso de um volume muito grande para apagar esse fogo. Cerca aí de 50 mil litros d'água. Só para a gente entender como isso é tão complexo, as viaturas do Corpo de Bombeiros, que aquelas que saem, que tem um tanque nelas, elas têm capacidade para 5 mil litros. Então, como que um veículo com 5 mil litros d'água vai dar um combate que precisa de 30 mil litros, 50 mil litros? Isso é tecnicamente impossível. Nós temos aí os hidrantes urbanos que a gente sabe que nem todos funcionam. Sem entrar no mérito, mas cidades que falta abastecimento para as residências, que dirá o abastecimento para a rede pública. Então, assim, por isso que a norma do Corpo de Bombeiros ela é local, porque cada estado ele tem uma realidade diferente, né? Então, assim, além dos dispositivos de proteção elétrica, que vai ser obrigatório para tanto garagens internas, aí quando eu digo interna, interna edificação, seja subsolo, sobressolo, térreo, se ela for interna, ou externas. Quando eu digo externas, ela até pode ser coberta, mas desde que as laterais sejam abertas. Então, essa norma ela classifica em 2 tipos de garagens. Para garagens externas, nós precisamos dos dispositivos elétricos de proteção, basicamente, e sinalizações. Ponto de recarga elétrico, de veículo elétrico, e a outra sinalização que será exigida é o ponto localização do dispositivo de desligamento manual. Beleza, são só isso. Para garagens internas, e aí é um outro nicho de mercado para a gente, nós temos, por exemplo, a exigência de sistemas de detecção de incêndio. Quando eu digo detecção de incêndio, eu não estou dizendo detecção de fumaça. Porque detecção de fumaça, se eu colocar um detector de fumaça em uma garagem, o dispositivo vai ficar disparando a todo momento. Então, eu tenho que ter um detector multifatorial, que ele detecta não só fumaça, mas ele detecta variações de temperatura, detectores termovelocimétricos, que basicamente, em um curto espaço de tempo, ele vai verificar quanto teve a variação de temperatura para ele entender se aquilo é um incêndio ou não. Então, a norma ela traz dispositivos de proteções primária para que a gente possa agir, né? Então, além dessa questão de detector de incêndio, sistema de detecção de incêndio, nós temos sistema de exaustão, de controle de fumaça. Eu tenho que dimensionar, e aí entra um pouco na parte elétrica do negócio, mas principalmente na parte mecânica, que são um dimensionamento de dutos de exaustão de fumaça e dutos de insuflamento de ar, com no mínimo aí 10 trocas por hora, enfim. E então é um outro nicho também, dimensionamento de motores, circuitos para esses exaustores e tudo.
E, principalmente, uma novidade aí são questões de exigências de sistemas de sprinklers. Qual que é o grande ponto, pelo menos na nossa realidade atual aqui de Cuiabá, Mato Grosso de uma maneira geral? Onde nós temos maiores estações de... Maiores não, mas a maior quantidade de pontos de estação de recarga. Edificações residenciais. Todo mundo quer chegar em casa no final do dia, conectar seu carro na tomada e dormir, tirar só no outro dia de manhã, sem precisar abastecer. Nesses locais, nessas edificações residenciais, multifamiliares, nós não temos, 99% das edificações não tem exigência de detecção de incêndio, nós não temos exigência de controle de fumaça, nós não temos exigências de sprinklers. Então, a partir do momento que um morador instala uma estação de recarga interna ao edifício, o edifício como um todo vai ter que ter naquele pavimento sprinkler, detecção e sistema de exaustão. Então, a gente está falando de um custo muito, muito, muito elevado, sem levar em consideração aquilo que o Robson falou, que esses edifícios aí, quantos anos já tem de existência? O ponto de alimentação desse edifício ele não foi dimensionado para suportar 10, 20, 2, 5 estações de recarga. Então, fora o custo de implantação, de readequação da entrada de energia, nós teremos aí custos de adaptação dessa edificação para que, se um morador tiver um ponto de recarga interno, aquele pavimento daquele prédio ele precisa se adequar tanto com instalações elétricas adequadas, quanto exigências de dispositivos de proteção de incêndio. E aí, assim, beleza, o veículo elétrico, ele demora aí 4 a 6 horas para conseguir controlar o incêndio. O sistema de sprinklers, que são aqueles chuveiros automáticos, ele chega a uma determinada temperatura, ele estoura a ampola e sai água. Para esses sistemas de sprinklers, como não é uma exigência nativa de prédios residenciais, eu tenho alguns fatores de redução para que o sistema seja mais, não seria a palavra mais correta, mas seja um sistema mais básico. Então, eu preciso dimensionar o meu sistema para que ele tenha uma atuação de 30 minutos, pelo menos. Isso implica na reserva técnica de incêndio. E eu posso usar o mesmo sistema, ou parte do sistema de hidrantes. E aí, existem alguns fatores ali que eu não preciso somar reserva técnica de hidrante, de sprinklers, para edificações existentes. Existe uma série de fatores aí que são considerados para esses dimensionamentos. Mas o que acontece? Quando eu tenho um sistema de sprinkler atuando em um incêndio desse porte, primeiro que o sprinkler ele não vai conseguir apagar o fogo, né? Ele é um sistema para 30 minutos ali. Qual que é a função do sprinkler? Resfriamento. Porque o que acontece? Se eu tenho um ponto pegando fogo ali mais de 5 minutos, 10 minutos, os veículos do lado eles vão começar a pegar fogo também. Então, é outro veículo elétrico que pega fogo, é um veículo a combustão que começa a pegar fogo, então eu tenho assim, uma reação em cadeia muito grande. A ideia dos sprinklers é para resfriar, controlar aquele fogo, aquele incêndio, até a equipe de combate chegar e poder atuar da melhor maneira possível. Além de que resfriar o ambiente como um todo para que a gente não tenha altas temperaturas e essas altas temperaturas por um longo tempo não prejudique a estabilidade do nosso edifício ali, tá? Então, assim, resumidamente, da parte elétrica, tirando o fato de uma exigência de um botão de desligamento manual, todos os outros itens que serão obrigatórios já são obrigatórios. Circuito independente, disjuntor independente, DPS, DR específico, aterramento, tudo isso que a gente já sabe. E aí só um detalhe, eu não posso derivar o meu circuito de alimentação dessa estação de recarga na saída do meu medidor. Obrigatoriamente, e não é isso que a NTCB fala, mas as normas da concessionária de energia e a ABNTs. Eu preciso montar, igual o Robson falou, reforçando, nós precisamos montar um quadro intermediário
para que eu tenha ali um ponto de derivação para o meu quadro de distribuição do apartamento, que está, sabe-se lá que altura, e um circuito que vai para essa estação de recarga. Então, assim, existe um mercado que nós temos total capacidade de atender, mas nós precisamos se atentar a essas exigências, porque a partir do momento que eu faço uma instalação mal dimensionada, sem os dispositivos de segurança, primeiro que é um risco que eu estou colocando naquela edificação, e a vida das pessoas, o que mais a gente precisa nos preocupar é vida de pessoas. Se a gente faz um negócio de qualquer jeito, sem dimensionamento, às vezes o centro de medição está muito distante do ponto de recarga, se você não leva em consideração queda de tensão, enfim, todos esses parâmetros, se acontece um incêndio em um local desse, o prejuízo é muito grande. Imagina um edifício que está pegando fogo por muito tempo e depois que está controlado o incêndio, a defesa civil chega lá e condena o prédio. Quantas famílias não são prejudicadas, né? Por, às vezes, uma má instalação ou uma falta de conhecimento, não é nem má fé, mas é uma falta de conhecimento de um profissional que não estava atento às evoluções do que o nosso próprio setor impõe. Normas de ABNT, normas da concessionária, normas de corpo de bombeiro, tudo isso a gente precisa levar em consideração e tomar muito cuidado. Porque uma edificação que ela perde o alvará, perde não, mas uma edificação que ela não consegue renovar o seu alvará, dependendo do tipo dessa edificação, você compromete toda a empresa que está funcionando ali dentro. Hoje existem várias licenças que são atreladas ao alvará do Corpo de Bombeiros. Então, se é um local, se ela não tem alvará, por exemplo, posto de combustível, se não tem alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros, ela não consegue licença da ANP, não consegue comprar combustível, não consegue vender combustível. Um posto de combustível que não consegue vender combustível, fecha. Locais que eu preciso de licenciamento ambiental, e licenciamento sanitário, se eu não tiro alvará do Corpo de Bombeiros, eu não consigo tirar alvará sanitário, eu não consigo tirar alvará de vigilância sanitária, e a edificação para, a empresa para. Empresa parada é prejuízo, e prejuízo ninguém quer levar. Então, você ser o responsável por um prejuízo de uma empresa, você pode ser penalizado por uma imperícia sua, por uma falta de atenção, por uma falta de conhecimento, e a associação traz esses cursos que a associação sempre está trazendo. Aí nós temos aí, no mínimo, 2 cursos com pessoas de renome nacional, justamente para que os nossos profissionais eles não passem por esse tipo de situação de ter que receber um processo, de ter que responder um processo de ação civil, ação criminal, por imperícia, incapacidade, por falta de conhecimento de algo que é simples. Hoje, todo mundo que tem um criativo, ele consegue entrar no site da ABNT e consultar todas as normas. Isso é uma opinião minha, né, claro. Eu não entendo até hoje pessoas que ficam pedindo normas no grupo. Porque, primeiro, normas de ABNT, elas são pagas. Se você comprou, você não pode disponibilizar. Todo engenheiro que possui criativo, ele consegue consultar a qualquer momento qualquer norma de ABNT. Norma de concessionária de energia, está lá gratuito para todo mundo entrar, baixar, olhar. Norma do Corpo de Bombeiros está gratuito para todo mundo entrar, olhar e baixar. Eu, particularmente, não gosto de baixar essas normas, porque se tem uma atualização, você acaba usando a norma antiga, então a ideia é que sempre, ou pelo menos de tempos em tempos, você acesse o site oficial daquele órgão regulador e verifica se a norma que você tem é a norma que está em vigência. Porque às vezes mudou uma vírgula, mudou alguma coisa que você está passando batido, que antes era permitido e agora não é permitido, né? E isso causa investimentos errados, causa prejuízos e é o nosso nome que está no final. A gente sabe aí, muitos que trabalham de forma aí, com sua própria empresa ou de maneira autônoma, sabe que a melhor propaganda são dos nossos clientes. Para a gente conseguir o nome no mercado, a gente leva muito tempo para você conseguir comprovar sua capacidade técnica e tudo.
mas um deslize acaba com anos de carreira de qualquer pessoa. E às vezes por uma falta de atenção, por um negócio que você não pode justificar simplesmente de fato, eu não sabia disso, eu não sabia dessa exigência. Então a ideia do nosso webinar hoje aí era basicamente mostrar esse panorama, trazer alguns pontos relevantes para a gente e realmente, de fato, tentar passar o conhecimento, tentar transmitir conhecimento da melhor maneira possível aí. Quiser complementar mais alguma coisa aí, Robson? Complementando só sobre esse papel nosso do engenheiro eletricista para a gente pegar o protagonismo do assunto, porque o protagonista, o profissional protagonista desse assunto de carregador veicular é o engenheiro eletricista. Não que um arquiteto tenha relevância no segmento ou um engenheiro civil, mas a parte da segurança, e a gente precisa utilizar isso para conseguir conscientizar a população que é o que a gente está fazendo com esse grupo de trabalho, né, no CREA, onde a gente vai direcionar isso perante a sociedade, aos condomínios, né, aos síndicos, a gente vai fazer essa comunicação, porque grande parte, ou assim, muita parte desse risco dos carregadores veicular é justamente a parte elétrica, do mau dimensionamento, falta de item de proteção. Então, não é uma questão física estrutural, né? Já existe um edifício, já tem toda a parte estrutural dele, né? Então, é a parte elétrica que está o cerne da questão. Então, por isso que a gente trouxe esse assunto para poder conscientizar não só a população no modo geral, mas agora isoladamente para nós aqui engenheiros, para a gente pegar esse protagonismo para nós, para a gente falar, bater no peito e falar, ó, esse assunto é do engenheiro eletricista, a gente precisa fazer isso, porque a gente vai dar mais segurança, porque justamente a gente vai mostrar o risco que é para a pessoa, que é para a população, colocar um carregador veicular mal dimensionado, mal feito, tá? Então, assim, é um risco à vida, é um risco que a gente não pode colocar a população em jogo, então por isso que a gente está trazendo esse assunto, que a gente precisou antecipar muito, né, Gustavo, do que foi conversado, porque a gente já começou o grupo de trabalho já com uma questão de atraso, né? A gente já sabia que era um assunto que estava sendo debatido, existe muita consulta no CREA sobre esse assunto, desde o começo do ano passado, enfim, tem muito tempo já, e a gente não tinha nenhuma direção para passar para os síndicos, para os usuários, né, de carros elétricos. Então, assim, a gente sabe da dificuldade que é essa informação. Então, foi a gente até pegou, assim, de última hora, mas eu acho que a gente conseguiu, de certa forma, mostrar para vocês um parâmetro geral, mas é porque realmente a gente sentiu realmente essa necessidade de informar vocês, né, de como que está sendo esse debate aqui no estado de Mato Grosso, tá? Acho que a gente tem, eu até separei aqui algumas lições aprendidas, né? Mas de um modo geral, depois eu vou compartilhar um PDF também sobre um resumo dessa apresentação. Mas é isso, tá? Trazer esse protagonismo para a gente, né, para os engenheiros, fazer um bom dimensionamento, saber o que está sendo direcionado na norma, já para a gente antecipar, porque da norma não, da orientação, né, que a gente vai ter do grupo de trabalho, porque antes, né, mesmo de sair essa resolução, a gente vai precisar, tem muita demanda já para instalar, né, tem muita carregador já sendo instalado, então a gente não pode ser negligente com isso e não ter uma direção um pouco mais assertiva, né, da instalação. Então, fica aí essa mensagem. Alguém de vocês, eu vou deixar aqui já essa parte que a gente vai falar no final sobre perguntas e debate, né? É isso. Se vocês tiverem dúvida, tiverem alguma sugestão também, né? Falar um pouco sobre associação no modo geral, fiquem à vontade. Vocês podem, só para não tumultuar, cada um vai levantando a mão e vai. Boa noite. Alguém? Álvaro, boa noite. Opa, boa noite. Vocês já deram uma olhada naquela normativa do CREA de Sergipe? Vocês têm conhecimento? Sim, é a A primeira que dos saiu engenheiros aí, né? civis, inclusive, sim.
Ano passado, né? Ela, inclusive, a gente fez. Eu tenho até uma resposta sobre aquilo lá, mas não compartilhei. Tá. Mas justamente porque o pessoal estava usando como parâmetro, né? E esse que era É, um risco, porque na verdade ele estava muito protegendo demais, né, o tipo de instalação, então acabou não vendo o aspecto técnico, e sim uma questão de risco. Então, colocou vários fatores para poder impedir o tipo de instalação sem considerar a, o dimensionamento em si, né? Então, assim, na dúvida, não faça. É basicamente isso que eles falaram, né? Então, ali é. causou muito barulho, muito debate, mas ao mesmo tempo, assim, muita desinformação, né? Essa é uma opinião minha, mas Sim. que realmente é por conta disso, né? Eu também não vou criticar, porque faltou, como não tinha ninguém para falar, alguém tinha que falar, né? É, o que, Basicamente é isso. é o que eles tinham na época. Eu penso assim, eu dei uma lida nessa normativa já há um ano atrás, passado mais de um ano, desde quando saiu, né? Há mais de um ano Sim, isso aí. E também fiquei na minha, porque eu falei, cara, esse negócio aqui, vamos esperar para aguardar, ver o que vai ser feito. Junto também ao Corpo de Bombeiro, que tinha aquele negócio da Liga Bom, né? Que foi feito lá um grupo de estudo. Então agora eu acho que saiu alguma coisa aí, né, para gente, um norte, para a gente ter ideia de como a gente trabalha, tá bom? é, Agradecer a vocês aí pela iniciativa, tá? Que continue aí, a gente está à disposição para colaborar com um pouquinho que a gente sabe, tá bom? Obrigado. perfeito, Álvaro, perfeito. Obrigado também. Quem que levantou a mão aí? Energiza, pode falar? Essa questão do SPK já ficou definido na normativa, nessa NTCB 50 do Bombeiro aqui do Mato Grosso, que vai ser obrigatório nos edifícios? Assim, definido não está porque a norma não entrou em vigor, mas ela está bem consolidada para que seja uma das exigências. Porque, assim, isso não nasceu da cabeça de alguém, assim, vamos colocar sprinkler e vamos ver o que dá. Foi feito um laboratório em São Paulo, com vários testes, eles botaram fogo num veículo elétrico, em um local que tinha sprinkler, num local que não tinha sprinkler, botaram veículos próximos, enfim, fizeram vários ensaios, e foi percebido que o local que tem o sprinkler, ele consegue dar um combate inicial, resfriar aquele ambiente e principalmente combater a propagação do fogo. Então, acabou sendo um ponto para eles exigirem os sprinklers. Aí só um detalhe. Assim, via de regra, os preventivos para uma edificação, se você tem, por exemplo, em um pavimento, teoricamente você tem que ter todos os preventivos para todos os pavimentos. Quando a gente fala de corpo de bombeiros, basicamente é isso. Quando a gente está falando da NTCB 50, as exigências a mais, elas serão para o pavimento. Então, é como se a gente tivesse ali, bem entre aspas, um isolamento de risco. Então, por exemplo, nesse pavimento aqui que é subsolo, eu vou classificar ele como garagem, eu tenho estação de recarga, eu tenho X preventivos. Do térreo para cima é residencial, eu tenho outros X preventivos. Então, basicamente, ele vai funcionar assim. E aí, a classificação, salvo engano, é ordinário 2 para parâmetros de cálculo hidráulico e reservatório. Me parece que em São Paulo, me parece que tinha saído, né? Essa Assim, exigência. sim. São Paulo, pelo menos na parte de legislação contra incêndio, São Paulo é sempre um dos pioneiros e sempre uma das referências. Então, São Paulo começou a fazer o estudo, São Paulo montou o centro de testes e laboratórios, só que existe um lobby muito forte na parte de mobilidade elétrica. Então, assim, quando você diz que um veículo elétrico pega fogo e demora 6 horas para apagar, e que gera vários gases tóxicos, a montadora, a fabricante vai falar, não, mas peraí, não é bem assim. Meu veículo não é, meu produto não é prejudicial assim. Isso comercialmente é muito ruim. Então, existe um lobby muito forte, porque São Paulo tem a maior frota veicular, a maior frota de veículos elétricos, e a frota de serviço público, transporte público, ela é quase 100% elétrica. Então, é uma realidade que não é a nossa realidade aqui no estado de Mato Grosso.
Então, para essas exigências, em São Paulo, ainda existe uma resistência, porque as grandes montadoras, os grandes centros, eles estão tudo ali. Então, assim, São Paulo começou a exigir algumas coisas, mas eles pegaram essas exigências elétricas e embutiram dentro em São Paulo eles chamam de ITs, ele embutiu dentro da IT de instalações elétricas. Então, são exigências para veículos elétricos dentro de um subtópico, dentro de outra norma. São técnicas. Eles não possuem uma norma técnica específica para isso. Já outros estados eles estão seguindo a Liga Bom e tá legislando com uma norma específica, que vai ser o caso nosso aqui de Mato Grosso. Existe até um debate, né, Gustavo, sobre o risco que seria muito, que a gente está debatendo sobre a instalação elétrica e tudo mais, mas tem uma parte também que existe risco de incêndio do próprio carro. Então, ele não é isento de incêndio, né? Então, principalmente quando ele está muito aquecido, as baterias, então ele tem um risco de ignição ainda, não vou dizer considerável, mas a gente não pode desclassificar esse risco. Então, por isso que a parte do combate a incêndio também é importante, não só para os carros dos carregadores, né, em si, mas também de onde os carros ficam. Então... E assim, a norma, ela foca 100% em estações de recarga. Porque, assim, o veículo elétrico, ele, sei lá, ele pode ter um pequeno acidente, bateu alguma coisa, um pequeno acidente que, a primeiro momento, não vai acontecer nada, mas, internamente, as células foram afetadas e ele pode, do nada, pegar fogo. Né? Então, como que você combate isso com um veículo parado, com um veículo andando? Assim, você legislar em cima desse veículo é um pouco complicado. Então, o ponto de carga, ele é um ponto focal que é dentro da edificação, e o Corpo de Bombeiros precisa proteger edificações, proteger vidas e proteger patrimônios, né, edificações. Então, a estação de recarga é um vetor para, de certa forma, você atingir o veículo elétrico de uma maneira geral. Perfeito. De certa forma, se essa norma sair com essa exigência, ela vai praticamente inviabilizar para os síndicos, porque assim, a gente instala bastante, né? Eu instalo tomada elétrica desde 2020, acho que a primeira tomada que eu instalei, da tomada 2P mais T, que é a Volvo, né? O primeiro carro híbrido que chegou aqui, está em condomínio, né? Então, sempre tem muita discussão, né? Pessoal, você imagina, um condomínio tem 100 apartamentos, né? E aí chega um lá querendo instalar uma tomada, e tem muita gente que é contra, que não quer, que acha que nunca vai ter, né? Mas a verdade é que, no máximo, em 5 anos, a gente não vai ter mais carros somente a combustão. Os carros serão, pelo menos, híbrido, né? Então, vai precisar de, pelo menos, uma tomada para carregar uma bateria de um carro híbrido. E o que a gente percebe aí nos condomínios, já, né, há bastante tempo instalando nos condomínios? Primeiro que a maioria vão ter que se readequar a essa norma normativa, né? E outra que essa questão de o síndico ter que aprovar em assembleia, né, a instalação de SPK, vamos supor aí, um edifício que tenha 3 pavimentos de garagem, e ter que ratear esse custo entre os condôminos para poder atender quem tem uma tomada de carro elétrico, cara, isso aí vai viabilizar uma guerra dentro do condomínio, e aí o que vai ser a solução? Desinstalar, porque vai ser mais barato falar para o cara, você tem que retirar seu carregador, porque o condomínio não aprovou na Assembleia instalar aqui um sistema de SPK para fazer, entendeu? Então, isso aí vai causar E assim, eu te falo porque, cara, eu já tenho pelo menos 300 carregadores instalados em Cuiabá. E assim, metade são em prédios. E assim, a demanda está crescendo muito. Esse mês aqui, a BYD vendeu 400 carros. Então, outra situação também, enfim, eu acho assim, eu acho que tem que aprofundar mais esse estudo. Qual que é a estatística de um carro pegar fogo carregando ali no
no estacionamento, né? O que já tem disso aí no mundo, na China, no Brasil, né? Lógico, a gente sabe essa preocupação, né, com a vida, né, ali na garagem, que o SPK vai amenizar, mas será que não teria outras extintores de lítio, né, para cada carregador instalado, ou para cada pavimento, uma certa quantidade? Porque, assim, eu moro num prédio agora, eu moro num condomínio, um condomínio que é novo e que ainda não definiu o plano diretor de mobilidade. Mas se entrar uma discussão dessa, que tiver que ter um investimento aqui, são 2 pavimentos de garagem para instalar um SPK, cara, acabou, sim, para quem quer instalar uma tomada, vai entrar água. Deixa eu falar. Então, Pode falar, Bruno, depois eu complemento. tá, isso aí que o Magola falou é importante também, né? Porque tem que olhar, você tem que partir do parâmetro da segurança, mas da questão de custo do que esse projeto, esse equipamento vai te oferecer. Isso faz parte do processo todo, os pilares aí da engenharia, né? Tem que ter a segurança, o custo e a viabilidade do projeto. Se um desses três não for compatível, você não consegue executar, né? Você vê uma recarga de extintor para esse tipo de bateria aí, nem sei se tem aqui em Cuiabá ainda. É um extintor da cor verde, né? Isso. É um extintor que tem na cor verde. Eu já vi esse extintor, nem prestei muita atenção. Mas ele nem tem depois, a venda aqui em Cuiabá, só é no Mercado Livre. E é muito caro. Então, eu já visitei indústrias que têm recarga de bateria de empilhadeira no subsolo, cara, da indústria. O cara tem 20 empilhadeiras lá, tem um monte de bateria lá, um monte de extintores verdes lá, um monte de hidrante. Falei, cara, isso aqui não vai adiantar nada. Se der um problema aqui. Mas, enfim, a gente também não tem muito conhecimento, então não posso julgar. A gente sabe que o nem problema condenar ninguém. né, cara? O primeiro é o cara que vai entrar lá quando está todo mundo correndo para fora, os caras estão correndo para dentro. A gente sabe que é eles que vão determinar isso aí. Mas eu acho que tem que estar baseado num estudo, eu acho que tem que estar baseado em, né? Mas o Gustavo já falou que o pessoal de São Paulo foi bem prático nisso e tal. Assim. Agora, é difícil. A realidade nossa para de São Paulo é muito grande a diferença, porque o Cuiabá é um bairro de São Paulo. Cuiabá é 500 mil habitantes. Mas São aí Paulo, entra a proporcionalidade. Entendeu? Você entendeu? Se tu tiver que fazer isso numa garagemzinha aqui de Cuiabá com 20 apartamentos, cara, inviabiliza o prédio. Bom, o cara não vai fazer simplesmente isso. Isso é por causa de desistir da ideia. Aí não sei a questão do como é que funciona. Mas, enfim, não, com certeza. Acho que tem que ser mais estudado isso aí mesmo. É a minha opinião. Não, com certeza. É assim, só para vocês terem uma ideia, essa NTCD 50, ela começou a ser discutida a nível Mato Grosso, deve ter 1 ano e meio, mais ou menos. De lá para cá, e é isso eu posso falar com certeza absoluta, que o pessoal estudou, buscou casos, entendeu estatísticas, entendeu qual é o percentual de incêndios gerados com carro na recarga, no carro sem estar em recarga, no carro depois de bater, no carro, enfim, isso eu posso afirmar para vocês que teve um estudo a nível estadual, a nível nacional, para que eles fizessem essa diretriz nacional. E outra coisa, é um tema relativamente novo. Então, a gente está tentando, é aquele ditado, né? A gente está tentando trocar a roda do carro com ele em movimento. A gente está tentando acompanhar a tecnologia e todo dia a gente vê uma tecnologia diferente, é uma bateria diferente, é um carregador diferente, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, nesse primeiro momento, é o que tem de mais concreto, o que mais deu resultado, foi tentar combater o veículo quando ele está parado. Seja ele recarregando, ou seja ele parado, estacionado numa garagem fechada, que ele pode simplesmente pegar fogo, bem teoricamente, de forma aleatória. Né? Às vezes aconteceu uma pequena avaria, o cara vai para casa de noite, chega de noite, no meio da noite pega fogo. Sobre os extintores, pessoal, a gente precisa tomar bastante cuidado, porque em nenhum local do mundo, não estou falando do Brasil, do mundo, extintor de lítio tem a sua eficácia comprovada. Tá?
Tem fases de teste, tem tudo, mas assim, a eficácia dele ainda não foi comprovada. Então, assim, todos os locais que vocês virem esses extintores verdes, ele não possui procedência confiável. Confiável que eu digo assim, se eu usar, ele vai garantir que vai apagar o fogo, tá? Não existe. Nenhum estado do Brasil regulamenta isso. Você não vai encontrar extintor com selo do Inmetro, para extintor de lítio. Você pode importar, você pode comprar, assim, no mercado você acha de tudo. A gente só tem que tomar cuidado a falsa sensação de segurança. Enfim, sem entrar no mérito de polêmica, mas é a mesma coisa eu instalar um para-raio tipo X, que todo mundo fala que é bom, sendo que na revisão da norma agora ele não foi nem citado. Então, a norma, só para vocês terem uma ideia, a cada 2 anos, em média, as normas do Corpo de Bombeiros elas são atualizadas. Então, nós tínhamos normas aí de 2024, atualizando para a norma de 2026. Todas as normas do bombeiro, com exceção de 2, né, que foi a NTCB 49, que teve a atualização em 2024, e a NTCB 34, que fala sobre brigada de incêndio. O restante, todas as outras NTCBs, elas foram revisadas em 2026. A partir do dia 19 de janeiro de 2026, todas as NTCBs foram revisadas. E nessa revisão não surgiu a possibilidade de colocar um extintor de lítio, porque não existe nenhum estudo comprovado a eficácia que ele é realmente certo. O que existem são estudos. Eu tenho uma manta que se eu jogar em cima do carro pegando fogo, ela vai abafar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Tá, mas quem que vai chegar perto do carro pegando fogo e jogar uma manta? Se o hidrante que joga água, ele não é... Tudo bem que são agentes extintores diferentes, mas para a gente fazer uma associação. Se o hidrante não é eficaz, por que um extintor de 4 quilos, 6 quilos ali vai ser eficaz? Né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado nisso. Outra questão que acho que eu não comentei, mas são dos tipos de estação de recarga. Basicamente, a NBR e a IC, ela traz 4 tipos. Tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Tipo 1 é o sistema mais básico, que eu não tenho nenhum tipo de proteção. Isso aí está proibido, está vetado. Tipo 2 é aquele que, sem querer fazer propaganda, mas é aquele que você compra ou ganha com o carro, aquele que você coloca na tomada comum de 20 amperes, ele tem uma estaçãozinha de controle ali. Esses aí, a norma ela orienta para que seja usado em casos de extrema necessidade, de emergência. Eu estou sem um ponto de recarga, eu preciso recarregar meu carro para poder continuar a viagem. Tudo bem, você usa. Mas estações fixas, eu só posso ter do tipo 3, que é o wallbox, que ela é de corrente alternada, e tipo 4, que é aquela estação de recarga rápida, que é de corrente contínua. Sobre a inviabilidade, concordo em gênero, número e grau. Vai ficar inviável. Condomínio que tem estação de recarga que for colocar sprinkler, vai ficar inviável. Do jurídico, se o condomínio permite para que um morador possua estação de recarga, em teoria ele tem que permitir para todo mundo. Aí eu tenho vários impactos. O primeiro é demanda de energia. Eu consigo, se eu liberar estação de recarga para um morador, eu tenho capacidade energética para liberar estações de recarga para todos os usuários? Mas num prédio, em 2026, nem todo mundo vai ter veículo elétrico. Tudo bem. Mas, juridicamente falando, eu tenho que ter condições técnicas para poder, se o morador quiser instalar, ele instala. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então, o condomínio já tem que fazer um investimento, juridicamente falando, que é o investimento da entrada de energia. Eu assim, conheço 2 ou 3 prédios novos que já foram construídos pensando na demanda energética para todo mundo ter uma estação de recarga. Mas a gente está falando de Cuiabá, que tem 300 anos, a gente vê prédio aí de 20, 30 anos, que a gente sabe que a condição das instalações elétricas são precárias. Então, assim, vai inviabilizar. Botar sprinkler em prédio, esquece. É investimento aí de, no mínimo, aí, jogando baixo, uns 300 mil. E aí, como vai ser o rateio disso? Por conta de um morador, todo mundo vai ter que pagar? Teoricamente é problema do condomínio, né? Mas a gente entende que vai inviabilizar o negócio.
E outra coisa, a gente precisa entender também a evolução das coisas. Podendo, uma comparação, talvez não seja a ideal, mas enfim, ninguém tem um posto de combustível na garagem de casa. Todo mundo vai no local, abastece, vai embora. Beleza. Vai chegar um ponto, e já existem essa realidade em Cuiabá, que você vai chegar no eletroposto, vai colocar ali uma recarga rápida, sei lá, hoje é 30 minutos, daqui a uns dias pode ser 5 minutos, não sei. A tecnologia está aí para avançar. Então, você vai chegar no local, vai abastecer, vai pagar e vai embora. Então, assim, as coisas evoluem. A gente precisa entender que, da parte de legislação de segurança contra incêndio, o bombeiro não quer saber. Claro que ele leva em conta, né? Óbvio. Mas ele não pode viabilizar o negócio, mas segurança vem em primeiro lugar. Tanto é que essa norma vai nascer com 2 parâmetros diferentes. Primeiro, para edificações novas, ou seja, que serão construídas, elas já têm que nascer com essa norma feita, atendida. Outro caso e o caso mais complexo, para edificações existentes. Ela vai ter 2 anos para ela se adequar. Do mesmo jeito que foi lá na NTCD 49, que tinha as edificações de 1 ano. Agora são 2 anos. Só que a gente sabe, a gente entende que a realidade vai ser o seguinte: o pessoal vai optar por tirar a estação de recarga, por inviabilidade técnica. Não inviabilidade técnica, porque, assim, inviabilidade financeira, né? Porque inviabilidade técnica não é. Basta você ter um dinheiro para fazer um investimento, você consegue fazer. Mas inviabilidade financeira. Então, é basicamente isso. A gente entende que vai inviabilizar financeiramente, mas são questões de segurança. Perfeito. Mas alguém tinha uma dúvida aqui? Eu acho que foi o Rodrigo. Eu acho assim que, entendo aí que você falou, Gustavo, tá caminhando para ter mais carregadores DC de recarga rápida. Cara, vamos pegar São Paulo por base. Se você for lá em São Paulo hoje, que está muito mais avançado que a gente, vai ter carro lá na fila esperando para abastecer, certo? Você imagina aqui em Cuiabá. E outros detalhes também que esse tipo de carregador é tipo 3, tipo, né, só pode wallbox ou carregador, né? Cara, essas coisas precisam, eu acho que tem que ser mais, isso tem que ter mais discutido. Como é que, por exemplo, tem carros que eles só carregam com carregador lento. Ele já vem de fábrica com um carregador portátil, com um plug de tomada de 20 amperes. Né? Eu já vi que esse tipo de tomada, o bombeiro já está passando falando que não pode, certo? O equipamento ele é de 3 kW, a corrente dele é de 16 amperes, pode ser reduzida para 10, para 12, e o bombeiro vai lá e fala que não pode plugar aquele carregador numa tomada 2P mais T de 20 amperes. E aquele carro ele só tem essa possibilidade de carregamento, né? Então, tem que combinar com a indústria também. Falou, ó, você não pode mais vender esse carro aqui só com esse modelo de carregamento, porque nós estamos proibindo de você carregar isso aqui lá na sua casa. Nesse caso, você pode fazer um wallbox mais específico, né? Você pode trabalhar num sistema de dimensionamento, né? Circuito específico para essa tomada, no mesmo contexto do wallbox. Você pegar o wallbox e reduzir a corrente não faz sentido também, né? Se o cara ele, por exemplo, ele recebe lá, ele tem um carro híbrido que a bateria dele é para 50, é uma bateria para 50 quilômetros, certo? Que ele com um carregador portátil, ele demora 2 horas para carregar. Uhum. Ele recebeu e para ele aquilo lá atende, né? Qual o motivo de proibir isso? Aí, assim, só complementando, essa exigência de proibição não é nem uma exigência da NTCB 50. Essa é a NBR, né? Ela já vem de parâmetro de uma IEC e de uma NBR. Então, é basicamente o que o bombeiro só está revalidando isso aí.
a questão de inviabilizar é que, assim, teoricamente, o bombeiro não proíbe, né? Só impõe alguns requisitos, mas também deixa possibilidades. Por exemplo, tá, tudo bem, não vamos entrar nesse mérito de disponibilidade de espaço e tudo, mas essas exigências mais pesadas, elas são para pontos de estação de recarga interno. Então, por exemplo, sei lá, hoje não é realidade, mas o condomínio pode ter 2, 3, 4, 5 vagas externas, e aí as exigências são só elétricas. Assim, são possibilidades. A gente entende que, não é possível, não tem espaço, vai ter fila. Só que, assim, são exigências que não estão sendo criadas só no estado de Mato Grosso. É um consenso nacional baseado em estudos internacionais, em um estudo da ABNT, que está sendo exigido. E aí também não está sendo a ferro e fogo. O bombeiro está dando um prazo. Você tem 2 anos para você adequar suas instalações. Se você vai cumprir, se você vai tirar, aí a edificação tem que entrar em um acordo com todo mundo, com o seu responsável técnico, para ver outras possibilidades. Eu entendo, assim, concordo que é complexo, envolve questões financeiras, envolve talvez você não proibir diretamente, mas você talvez desmotivar alguém a comprar um veículo elétrico. Veículo elétrico a gente entende que tem um maior ganho, condições ambientais melhores, tecnologia e tudo, mas assim, a segurança contra incêndio, principalmente, ela precisa avançar. E essa questão que você falou, mas então por que não vai lá nas montadoras e obriga elas a fazerem de tal tipo? Infelizmente, falando da legislação do Corpo de Bombeiros, infelizmente a legislação ela não se aplica para empresas, né? Ou para métodos de fabricação, processos de fabricação. O jeito que o bombeiro tem de tentar conter alguma coisa ou deixar com que não aconteça algo é dentro das edificações, que ele regulamenta o que pode e o que não pode. E, enfim, basicamente isso. Mas, assim, concordo com a preocupação, é super válida, mas Acho que hoje o ponto. o cenário basicamente vai ser isso. O ponto, Deixa eu acho falar que uma coisa dessas. aqui. Pode falar. Manolo, eu entendo a preocupação sua, Manolo, e a do Gustavo, a situação também, que o Gustavo falou aí. Em relação à indústria, lembra que é complicado. Uns 20 anos atrás não tinha bomba de incêndio pintada de vermelho. O bombeiro ia lá na vistoria, a bomba de incêndio do cara era verde, da VEG, lá o motor VEG, a bomba VEG, o motor outra marca lá que ser, e era verde. Aí o bombeiro falava, não, só libera o seu alvará se você pintar a bomba de vermelho. Aí o cara ia lá e pintava toda a bomba, tá? A indústria foi se adaptando. Hoje você encontra no comércio já a bomba da cor vermelha, que é uma exigência do Corpo de Bombeiro, enfim, do Brasil todo. Então essas coisas, como o Manolo falou aí, tem que ser bem pensado também, viu, Gustavo? E a indústria também, eu acho que ela também se adapta à situação do que vai acontecer, porque ela também tem interesse em vender o produto, né, dela, para o pessoal do condomínio, obviamente. Então, isso é uma coisa que vai ter que ser bem conversado, não vai ser por agora, mas eu creio que as coisas vão se ajustando, tá? Só esse adendo aí. Porque no início aqui da reunião, né, o Gustavo, o outro, não sei o nome do outro ali, Eu, Robson. É o que dá nome, né? Então, o Robson. que ocorre, Robson? Vocês estavam falando que é o que está acontecendo hoje no mercado, está muito aquecido isso, entendeu? Está pintando muito o serviço, para você fazer análise lá do condomínio, do transformador, para você fazer um plano diretor de mobilidade para instalar, você entendeu? Então, era nisso que a gente estava focado aqui na reunião. Aí, de repente, vem um balde de água fria, quer dizer, estamos com os dias contados para instalação em condomínio. É isso que eu estou, assim, tentando passar, porque eu sei como que é o dia a dia dessas instalações, né?
E assim, e a gente tem feito bastantes estudos, reunião com síndicos, para poder estar aprimorando a instalação, né? Agora, a questão dos quadros SAVE, que não pode mais ser ligado junto com o relógio da concessionária, dupla proteção, um quadro para cada pavimento, desligamento para cada carregador, né? E aí vai vir uma norma que simplesmente vai falar para muitos, 99% dos condomínios, ó, não pode. Só se readequar, né? Hoje, para um condomínio fazer um investimento num transformador de 300 kVA, por exemplo, para poder ampliar a capacidade aí, o cara vai gastar 200 mil reais aí para fazer um posto de transformação desse e ampliar as estações de recarga. E você viu, o Gustavo falou ali, eu imaginei mais ou menos isso aí, num estacionamento de 3 pavimentos, cara, é de 300 pau para lá, uma readequação dessa com SPK, né? Vai ter que Então, readequar, né? Você já foi para $500 mil só aí. É. E aí vai impactar bastante. Mas, enfim, Só- né? Só... É lei. Lei é para ser cumprida e ponto final. Sim. Quem que levantou a mão? Acho que já saiu já, né? Tinha alguém que tinha levantado a mão? Acho que o Rodrigo tem a hora que Ah, o ele tá Rodrigo. querendo falar alguma coisa aí. Pessoal, boa noite. Fala aí, Rodrigão, Pode Vou fazer um falar. pedido para a gente fazer também uma webinar dessa aqui sobre a NTCD 49, cara. Precisamos dar uma conversada também sobre a 49. Aí, Gustavo. precisamos fazer, mesmo, Rodrigo. precisamos de Essa ajuda. daí eu vou falar para você, viu? Sim, porque um dos problemas que eu acho que vai começar a acontecer com a 50 é o seguinte, por exemplo, eu comentei com alguns já. Eu fui buscar minha mãe no salão de beleza, tá lá um cartazinho que o marido da dona do salão de beleza é instalador de placa solar. É meu medo de já começar a acontecer também com a instalação de instalação para carros elétricos. Daqui a pouco o seu Zé da Quitanda está instalando também. E isso é uma coisa muito séria. É isso aí, cara. É mais ou menos por aí. Não tem controle sobre isso aí, não tem fiscalização. Rodrigão, hoje já está acontecendo isso aí. O seu Zé da Quitanda, o Zezinho da marcenaria, tá? Cara, a elétrica é um terra de ninguém. Todo mundo vai lá e faz. Por isso que quando não funciona, nosso a papel gente aparece. e é conscientizar, né? Nosso papel é conscientizar para o pessoal não continuar fazendo. Eu Pessoal, só participar da ANE aí, porque É, faz uns 20 anos que eu saí dela já. Tem que voltar agora. Reciclar. tem que voltar, vamos participar, tá? Vamos Há uns ficar 20 ativos aí. anos que eu saí da AME aí. Chegou essa gurizada nova aí, não tô nem sabendo de onde é que vem esse povo aí. Né, Manolo? Não, mas é isso mesmo, cara. Eu Tá nem antigamente nascendo tinha a direito, né? opção lá de marcar lá, né? Para quem que você queria mandar lá a parte, eu acho, das RT. Nem eu tem sempre mais isso, marcava Manolo. lá. Eu Nem tem acho mais que vai isso voltar agora. isso aí. Mas, pessoal, fico muito feliz, tá? Da gente estar Não, também, reunido foi bom. aqui para fazer essa atualização, que assim, não é uma definição, mas a gente já está antecipando para pegar esse protagonismo, né, para nós. Nosso papel é conscientizar a galera, né, os cidadãos que a gente precisa ter mais consciência, né, na instalação, não ficar contratando nenhum Zé Faísca aí e gerar perigo, né, de incêndio, risco elétrico aí na residência, no comércio. Então, aqui o nosso papel é isso. Cada vez mais a gente vai aprimorando, né, com esses webinários, vamos ter mais encontros, poder publicitar também para outras pessoas, né, que não são associados e que também são cidadãos comuns aí que precisam, né, dessas informações, tá? Gustavo. Oi, fala, pode falar. Tem que ter uma reunião urgente com os síndicos, tá? Os síndicos, porque o síndico hoje ele responde, o síndico ele responde, como é que fala? Civil e criminal. Como? Ele responde civil e criminal por qualquer coisa que aconteça. Os tem mais interesse nessas situações são síndicos. Eu sou procurado direto por síndicos sobre essas coisas aí. Então, é interessante fazer um material, uma reunião com os profissionais e com o síndico, para justamente chegar o Zé da Quitanda lá, oferecer um serviço mais barato, mas depois não tem garantia, não tem documentação, ninguém é responsabilizado. Sobra para o síndico. Essa publicização que tu falou, é importante que se faça já com os síndicos, viu? E assim, a associação, ela está, desde a sua reativação, né, nós estamos aí
Aí, Raul, você pode me corrigir se eu estiver 7 errado. anos, né? Na terceira gestão aí, após a reativação da associação, cada gestão ela teve um ponto muito importante nessa divulgação, nesse reforço aí da associação, e hoje o papel principal dessas três gestões aí é mostrar a força do engenheiro eletricista no estado de Mato Grosso. Só que a gente precisa da contribuição de todo mundo para ajudar. Por exemplo, a gente sabe que é complicado, enfim, mas a gente está aqui num webinar de discussões técnicas, trazendo novidades, foi divulgado nos grupos da ABE, e hoje nós temos 21 participantes, em um grupo que tem aí 500. Mas isso aí não vai mudar não, tá? Isso aí não muda não, vai por mim. Com certeza. A gente, Vai por individualmente, mim. a gente precisa buscar o nosso próprio conhecimento, nossa própria evolução. Sim, mas Ela é individual, a caminhada é em conjunto, mas é evolução. Eu já fui presidente. Tá, desculpa. Sobre essa questão da divulgação dos síndicos, eu posso, aí, Robson, já me coloca à disposição para fazer. A gente já tem um. Porque, assim, hoje, além de ser engenheiro eletricista, fazer 1 milhão de coisas, eu dou aula também. Então, eu dou aula nos cursos de formação do Corpo de Bombeiros, eu que dou aula das disciplinas de elétrica, desenho técnico, hidráulica e comportamento do fogo. Dou aula no Unisenai, que é a faculdade, o Centro Universitário do Senai, e dou aula também no Sindicato dos Condomínios Residenciais e Mistos do Estado de Mato Grosso. Inclusive, a gente está começando a divulgar o curso de formação de síndico profissional. Eu, particularmente, vou ter 2 disciplinas, com algumas manutenções, e uma outra disciplina, justamente para tratar sobre essa questão de AVCBs. Então, no meu módulo, eu já estou prevendo falar sobre estações de recarga, enfim, tudo isso. E a gente pode fazer uma ação em conjunto, Robson, para divulgar junto à ABE e o sindicato essa comunicação, de repente montar alguma coisa, um card, alguma coisa, fazer uma reunião com síndicos que já estão atuando no mercado, seja síndico profissional ou seja síndico morador, porque eu acho assim, o conhecimento ele precisa ser passado. E a gente sabe que com instalação elétrica, a gente não pode deixar o seu Zé Faísca fazer de qualquer jeito, porque é o primeiro ponto que pega fogo e causa prejuízos materiais e, piores casos, morte de pessoas. Cara, eu vou ter que sair, mas parabenizar vocês pela iniciativa, né, essa discussão. Eu acho, assim, que essa NTCB 50 aí, eu acho que vocês precisam engajar bastante, eu acho que a audiência pública, não sei, consulta pública, não sei como é que se trata, mas eu acho que vocês poderiam engajar mais nisso aí, até para ganhar um pouquinho mais de repercussão, porque é bem ampla a discussão, né? Você viu aí, já envolve o síndico, né? Essa questão dos síndicos profissionais. Eu moro num prédio que tem um síndico profissional, ela é síndica de vários condomínios na cidade, né? E eles querem saber a respeito disso, né? Então, a gente precisa levar essas informações aí e discutir bastante mesmo, com propriedade, principalmente junto à concessionária e o corpo de bombeiro, né? Para a gente chegar numa norma que seja uma norma diferenciada, né? Uma norma que atenda a todos. Vamos levar essa consideração, né, Gustavo, para o nosso grupo de trabalho, e vamos montar uma cartilha da associação, vamos prontificar isso aí, antes de sair essa cartilha do grupo de trabalho, para a gente já ter uma orientação que é necessário, sim. A gente sabe dessa dificuldade. Perfeito? Pessoal, mais alguma coisa? Gustavo, para a gente finalizar, que já vamos para quase 2 horas. E aí, para deixar todo mundo ciente, antes da norma ser publicada de fato e entrar em vigor, ela vai ser disponibilizada para consulta pública. E aí eu me comprometo, assim que a norma for disponibilizada para consulta pública, eu divulgo no grupo, e aí vocês leiam, analisem com calma, pontos divergentes, o bombeiro está em total condições de entender as divergências.
só que a gente precisa contestar alguma coisa com argumentos técnicos, tá? Então, já vão pensando aí nesses pontos que a gente trouxe, em como tecnicamente a gente pode melhorar essa norma para que a gente tenha possibilidades de ajustar ela da melhor maneira possível, tá? Eu agradeço aí a participação de todo Perfeito. mundo. Eu estou sempre comentando lá nos grupos da BE, então estou sempre à disposição aí para tratar desse assunto ou de qualquer outro assunto que vocês julgarem que eu possa contribuir de alguma forma. Obrigado, Robson, pelo convite. Estamos sempre à disposição aí da Perfeito. diretoria. Perfeito, pessoal. Obrigado também a todos pela participação. Vou disponibilizar esse material para a gente poder assistir depois, né? Para quem não participou. E é isso, tá? Vamos Viu, manter Gustavo? unidos aí. Gustavo, Oi. parabéns aí pelo webinar aí, tá bom? Eu quero dizer para você o seguinte, cara, não desiste, porque a associação é isso aí mesmo, cara. Você tem 500 participantes, mas quem carrega o piano mesmo é meia dúzia, tá? Então, não adianta. Eu já fui presidente da associação aqui em Mato Grosso, da AMAES, Engenheiro de Segurança, aí, durante muitos anos aí, e aí tinha 500 associados, 800 associados, tá? Mas, assim, quem carrega o piano mesmo é aquela galerinha aí, aquela meia dúzia que tem à disposição, tá bom? Então, não desista, tá bom? E tamo junto nessa empreita aí, beleza? Muito obrigado. Valeu. Bom, um abraço pra vocês aí. Valeu, pessoal. Um Um abraço, abraço. tchau, tchau. Até a próxima. Valeu, abraço. Valeu.